Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas. Sintam-se à vontade nesse canal, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez. E para tirar uma dúvida que talvez seja a sua dúvida também, que é, afinal de contas, o que é melhor, Tesouro Selic ou renda variável? É uma dúvida muito comum. Na verdade, são dois bichos totalmente diferentes, né? O que acontece é que quando a pessoa está começando a investir, ela fica na dúvida porque a gente é devastado de conteúdos na internet, né? Dizendo, não, invista em renda variável porque o Tesouro Selic paga mal, etc., que a gente ouve há muito tempo. Mas existem ali algumas coisas que a gente tem que falar, principalmente para você, se você é investidor iniciante, você tem que saber. Então, antes de continuar esse vídeo, se você puder mandar o seu like, manda o like, porque o like ajuda demais a gente entender que você gosta e, lógico, para espalhar esse conteúdo para outras pessoas. E também se inscreva no canal, é lógico. Bom, um amigo meu esses dias, ele está começando a investir e ele veio com essa pergunta para mim, né? Ô Dimas, eu quero começar a investir, posso começar já em renda variável? O que é melhor, o que paga melhor? Então, primeiro é o que eu tinha falado antes, são dois bichos totalmente diferentes. Então você tem que entender o seguinte, vamos trazer aqui uma analogia. Faz de conta que você compra uma casa. Quando você compra uma casa, o que você vai comprar primeiro? O que você deveria comprar primeiro para você morar na casa, teoricamente falando assim? Um colchão, né? Você vai dormir no chão, entendeu? Então você tem que ter o seu colchão. O seu colchão financeiro seria uma renda fixa, um Tesouro Selic de preferência, porque é muito seguro, é mais seguro de todos, digamos assim. A oscilação é muito pequena e ele depende ali da taxa Selic, que hoje está já quase indo ali passando dos 12%. Vai passar, certeza que vai passar. Até começar a baixar, vai subir um pouco mais ainda. E temos depois outras opções, né? Fundos imobiliários, etc. Então o investidor fica meio louco no início. Mas a verdade é que no início você tem que começar por isso mesmo. É o café com leite, meu. Não adianta querer inventar roda, querer inventar outras estratégias, ficar comprando curso no início se você ainda não manja, né? Vai no Tesouro Selic de boinha que você não vai se arrepender, ok? Mas se falarmos quem é melhor, o que é melhor, também se você ficar com cabeça só de Tesouro Selic, provavelmente sua rentabilidade ela vai ficar um pouco engessada. Principalmente na taxa Selic, porque a taxa Selic ela não vai subir para sempre, ela subiu agora para controlar a inflação. A gente fala sempre sobre isso, já deve ter visto algumas outras pessoas falando também a respeito. Mas a taxa Selic lá atrás, há um ano atrás, ela estava 2%, então não estava pagando quase nada. Mas sempre você tem que pensar no Tesouro Selic para você deixar a sua grana. Agora olha só, hoje o Tesouro Selic ele está pagando 11,75% ao ano. A rentabilidade ficou mais interessante. Então a dúvida de hoje faz muito sentido, né? Porque as pessoas pensam, por que eu vou colocar dinheiro numa ação que está pagando 7% ao ano se tem um Tesouro Selic me pagando 11,75% com segurança? Até tem um certo sentido, mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas que ficaram extremamente ricas ou de uma situação financeira melhor, digamos assim, não precisa falar de multimilionário, mas uma pessoa que tem uma aposentadoria privada, digamos assim, que tem ali uma grana caindo todo mês ali na continha sem precisar trabalhar mais. Normalmente, aí em 90% das situações, essas pessoas participam de negócios, não de renda fixa. A pessoa não vai viver de renda fixa, dificilmente isso vai acontecer. Até mesmo porque, como a gente falou, a renda fixa ela também sofre variações. A taxa Selic vai baixar um dia e esse rendimento vai baixar também. Só que de fundos imobiliários e de ações, não. Eles continuam sendo os mesmos. Para a gente comparar, né, se a gente for voltar para um ano atrás, que a taxa Selic estava a 2%, essas ações pagando 7% já eram consideradas, nossa, que dividendo alto. Então tudo é de acordo com perspectiva. Ah, você está vendo em qual perspectiva? Perspectiva de um ano atrás, essa ação pagava bem. Perspectiva de agora, ela está pagando menos. Mas olha só, vamos dar um exemplo aqui com um fundo imobiliário e com uma ação. Eu tenho aqui um fundo imobiliário que se chama o Tegar 11, que é um fundo imobiliário que eu tenho em carteira. Ele está pagando nos últimos 12 meses, não significa que continuará pagando assim. Pode pagar um pouco menos ou pode pagar mais também, tá bom? Mas se fosse comparar hoje com o que passamos nos últimos 12 meses, ele estaria pagando ali 11,93% em aluguéis, que é uma grana previsível, tá? Agora, se você puxar dos 12 últimos meses do Tesouro Selic, ele não pagou isso nos últimos 12 meses, porque ele está agora 11,75%. Você tem que comparar dessa forma, entendeu? E ele teve ali uma desvalorização de 14,31%. Eu adoro quando o fundo imobiliário desvaloriza, porque quando você compra ele desvalorizado, digamos assim, né, devido a toda a pandemia, tudo o que aconteceu, os fundos imobiliários eles apanharam muito, mas eles não voltaram no valor que eles eram.
ela tem potencial de valorização, porque realmente é um bom fundo imobiliário. E ele tem aqui, ó, um PVP de 0,90, ou seja, está super barato esse fundo imobiliário, pagando essa média. E ele está pagando mesmo, porque eu tenho ele em carteira, ele paga mais de R$1 por cota todo mês. Tá, aí você faz as contas, é o quanto de cota você deveria ter. Não é recomendação, ok? E nós temos aqui a Taesa, que a Taesa é minha queridinha de coração. Eu não tenho torcida, né? Aqui não é torcida de futebol, mas realmente é uma boa empresa de transmissão de energia elétrica que vem nos últimos 12 meses pagando 10,14% de dividendos e com uma valorização de mais de 26%. Quem tem essa ação na carteira há mais de um ano já viu uma valorização muito expressiva do patrimônio, seu patrimônio cresceu e o dividendo de mais de 10%, entendeu? Lembrando que ao longo do tempo, demora um pouco às vezes, mas ele tem uma tendência de ter o dividendo corrigido de acordo com o valor da ação, ok? Isso é uma lógica, na verdade. Então, se você tivesse essas duas ações, mais o Tesouro Selic, onde você acha que você estaria ganhando mais? Logicamente na renda variável. Como eu disse, é renda variável que deixam as pessoas ricas, mas ao longo prazo. Se você pensar no pequeno prazo, no curto prazo, se você falar assim, não, eu quero pensar no curto prazo, vai no Tesouro Selic e seja feliz. Se você está pensando na sua aposentadoria daqui 20 anos, daqui 25 anos, renda variável é o que vai realmente fazer uma diferença boa na sua carteira. Eu invisto há pouco tempo, há 3 anos aproximadamente, eu ainda tenho que fazer as contas novamente, que às vezes eu me perco, o tempo passa tão rápido, né? E a valorização da minha carteira, ela já é uma valorização bem interessante, entendeu? Passando ali dos 30%, contando todo esse tempo. E aí eu estou contando também que na pandemia caiu muito, muitas ações ainda não voltaram, alguns fundos imobiliários também não. Então eu acho interessante uma valorização, tá ok? Não estou falando de dividendos. Se fosse contar tudo, daria bem mais. Então, eu vejo muito potencial em investir em ações e em fundos imobiliários. Nada do que eu falei aqui é recomendação, é só para clarear um pouco a sua ideia. E qual é a ideia? A ideia é ter as duas coisas. Lembra, você tem que ter o colchão financeiro no Tesouro Selic sem pensar em rentabilidade. Está rentabilizando 11,75% hoje? Maravilha! Sorte a sua que está pegando ali uma rentabilidade boa na reserva de emergência e na reserva de oportunidade. E as ações elas continuam pagando esses patamares. Agora, não vá numa ação só por causa do dividendo, só por conta do dividendo, que você pode se ferrar muito nisso. Tem ano que uma determinada ação vai pagar 40% de dividendo porque teve uma venda, algo específico que aconteceu, algo ali, né, que aconteceu só naquele ano e depois não vai pagar mais, aí você vai entrar por causa daquele dividendo que já passou e você não vai receber. Então tem que tomar muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se gostou, manda o like, compartilha, comenta também sua dúvida e se quiser me chama lá no direct do Instagram, tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu e é nóis!